A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 9, versículo 21, que diz: Também não se arrependeram de seus homicídios, nem de suas feitiçarias, nem de sua prostituição, nem de seus furtos. Estamos diante mais uma passagem, onde nós vamos falar sobre a sexta trombeta. Falamos anteriormente, no episódio anterior, sobre a quinta trombeta, e agora a palavra do Senhor ela diz no versículo 13, a partir do versículo 13 ela diz: O sexto anjo tocou sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, o qual dizia ao sexto anjo, que estava com a trombeta: Solta os quatro anjos que estão presos junto do grande rio Eufrates. Aqui nós vamos ver que nessa sexta trombeta, o Senhor o anjo ele toca essa trombeta, e uma voz vai dar a ordem que era para que viesse ser solto, os quatro anjos que estão presos. Esses quatro anjos que estão presos, são anjos, demoníacos, vêm de Satanás, não são anjos de luz, são anjos que estão presos. Note que o Senhor ele tem o controle, ele tem a chave, do inferno, ele tem a chave, o controle de tudo. Então, esses anjos eles são um dos mais poderosos em maldade, em querer tirar a vida com sangue, querendo matar, destruir a sociedade, acabar com o mundo, mas o Senhor mantém eles presos. Então isso demonstra o poder do Senhor. Isso demonstra o quanto o Senhor ele tem o controle de todas as coisas, e o diabo e seus anjos ele não tem o controle de nada. Quem tem o controle é o nosso Senhor, é Ele que está, com todo, tem tudo na palma das suas mãos. Não tem momento algum, ele perdeu o controle. Então, quando nós falamos que esses anjos, ele se refere aos anjos caídos ou demônios, então esses quatro demônios não identificados, seriam extremamente cruéis e destruidores. Mas note que ele não tem o poder. Isso é interessante. Nós sabemos que o poder, nosso Senhor Jesus, ele tem todo o poder. E é no nome de Jesus que todo mal, toda espécie demoníaca, ela cai por terra. Então, nós vamos notar que ele vai ser solto para fazer as suas obras malignas, na terra. Ele mesmo, o Senhor reprimindo eles ali, depois eles vão ser livres, somente por um momento específico, como essa palavra ela está dizendo, apenas para que ali ele viesse, fazer aquilo que não é segundo a vontade dele, mas é o que o Senhor estava, permitindo ali, é a vontade permissiva do Senhor. Versículo 15 ele diz: Então os quatro anjos que haviam sido preparados para aquela hora, os demônios ali, dia, foi preparado para aquela hora, dia, mês, ano. Então já tinha uma data específica, um dia certo, como o Senhor tem para o dia do Senhor. O Senhor, somente Deus, ele sabe a hora, o dia, ele sabe o mês e o ano em que vai vir buscar, a sua igreja. Então eles foram soltos a fim de matar a terça parte dos homens. Então nós vamos ver que aqui um terço de todas as pessoas foi sacrificado. Lá no capítulo 6, versículo 7 e 8, um quarto de todas as pessoas foi sacrificado. Portanto, mais da metade de todas as pessoas do mundo foi morta
pelos grandes juízos de Deus, né? Muito mais ainda teriam sido eliminados se Deus não tivesse colocado limite, né, à sua destruição. Então, uma boa parte da população ela é destruída. O versículo de número 16 diz: o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, conforme o número que eu vi, né? Então aqui ele está falando, né, de números que naquela época, né, na época de João, seria inconcebível tal número de tropas, né, em um exército a cavalo. Mas atualmente existem países, né, e alianças que poderiam facilmente reunir tão elevado número de soldados. Esse imenso exército, liderado pelos 4 demônios, será enviado para destruir 1/3 da população da Terra. Mas o juízo ainda não está completo, né? Nós precisamos entender que esses números de 200 milhões, talvez não, para aquela época era impossível. Então isso demonstra que nos dias de hoje, ao qual nós observamos países que estão fazendo alianças, né, grupos que estão se reunindo, eles conseguem facilmente reunir essa quantidade de soldados, né? Eles conseguem facilmente, num tempo tecnológico, né, de estar até mesmo acabando com uma parte da população. Então entenda que quando nós lemos Apocalipse, nós não devemos ficar presos aos símbolos, que muitas das vezes é incompreensível, né? A gente fala, vê um cavaleiro que tinha couraça de fogo, né? De jacinto, de enxofre, cabeça dos cavalos era como de um leão, de sua boca saía um fogo, fumaça, enxofre. São pontos, né, que se nós nos prendermos e ficarmos muito tempo tentando discernir isso, tentando desvendar esse mistério, nós vamos se perder nas informações que são mais importantes. E aqui, quando ele fala de 200 milhões de cavaleiros, né, de soldados em um exército, né, nós podemos olhar pelo que nós assistimos, né, do noticiário, pelo que nós estamos vendo, né, que tudo tem muitas coisas que estão na palavra aqui nas revelações de Apocalipse que estão se cumprindo, né? O anticristo ele está preparando, muitos já estão preparando o caminho para o anticristo. Como o apóstolo diz, muitos até já se fazem anticristo. Então, há uma preparação mundial, há algo que está acontecendo, né, imperceptível para muitos que não têm contato com a palavra, que não aguarda o Senhor, que não está vendo os sinais se cumprir porque não conhece a palavra, porque não está dando uma atenção devida às revelações do Senhor. Mas para aqueles que estão aguardando, eles sabem que muitas guerras, rumores de guerras, né, tudo que tem acontecido é cumprimento daquilo que está na palavra de Deus e está se cumprindo a cada dia. As trombetas estão tocando, estão soando. E ele diz aqui no versículo 18: a terça parte dos homens foi morta por essas 3 pragas. Isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que lhe saíam da boca. Então essas 3 pragas, nós estamos vendo que o mundo está pegando fogo. Nós olharmos nas guerras, as bombas, olharmos como as pessoas têm padecido, e muitas das vezes o que está aqui ainda não se cumpriu na sua totalidade, mas nós estamos indícios de algo que está para acontecer. Ainda não explodiu nenhuma bomba nuclear, muitas coisas ainda não aconteceram, mas nós devemos estar todo tempo vigilantes, porque o Senhor virá na hora em que ninguém está esperando. E quando ele fala aqui sobre essas pragas, ele diz no versículo 19: pois o poder dos cavalos estava na boca e na cauda, porque a cauda deles era semelhante à de uma serpente, e nela havia cabeças com as quais
causavam dor. Os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, não deixaram de adorar os demônios, nem os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir e nem falar. É interessante ver uma terça parte da população aqui ela é destruída, né? Onde nós vemos aqui, né, o quanto esses demônios eles vão operar, vão trabalhar, vão matar, vão incendiar, né, pessoas vão morrer pela fumaça, vão morrer pelo fogo ali, né, enxofre, né, que vão sair da boca, enfim. Mas ainda assim vai haver aqueles que não foram mortos por essas pragas e não se arrependeram das obras das suas mãos. Se não tiver arrependimento, não tem salvação. Se não nos arrependermos, não confessarmos o nosso pecado, né, permanecermos no erro mesmo no meio de tantas coisas, às vezes não chega nem a ponto de ser como está aqui em Apocalipse, guerra, essas coisas, mas muitas das vezes por pouco as pessoas têm morrido no leito, mas não têm perdoado. As pessoas têm preferido fugir do que realmente encarar a realidade, de confessar os pecados, de falar com o Senhor, de pedir perdão ao próximo. Tem acabado até mesmo com a sua vida, a sua família, ou até mesmo no âmbito eclesiástico, tem preferido ver morrer as coisas do que se arrepender. E diz aqui que essas pessoas, essas pragas, mesmo eles ter sofrido, vivendo tudo isso, não se arrependeram. E a palavra do Senhor é arrependa-te, arrependa-te. Quando ele diz no versículo 21, ele diz também, não se arrependeram de seus homicídios, mataram pessoas. Tem pessoas que, às vezes, o homicídio, a pessoa está matando não com palavras, não com espada, não com arma, mas com palavras. Muitos têm matado o seu próximo, têm sido homicida, matando com palavras o seu próximo. Das suas feitiçarias, tem sido, muitas das vezes, com pessoas feiticeiras, desejando mal, né? Não se afaste da prostituição, nem de seus furtos, não se arrepende. Mas a palavra do Senhor para esse dia, arrependa-te. Não seja como aquele que viu, né, uma parte da sociedade morrer, uma parte da terra, quase todos morrerem e não se arrependeu. Então hoje é dia de arrependimento, é chegado o dia de se arrepender. Seja para você que ainda não confessou Jesus como seu Salvador, confessando Ele, seja você que até então, né, está caminhando, mas precisa se arrepender, seja para você que está realmente até em posições, não importa qual seja, o momento e o tempo é hoje. O Senhor, Ele marcou o dia, marcou o mês, marcou o ano e marcou a hora. E eu creio que esse dia é o dia marcado pelo Senhor. Então, que o Espírito Santo de Deus fale mais e mais no teu coração, que você venha se arrepender e confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Que Deus te abençoe.